Olá pessoal, eu me chamo Thiago Beni, atualmente estou estudando Engenharia Elétrica na UEM e faço parte do grupo Manatim e hoje eu vim apresentar um pouco sobre delivery utilizando drones. Antes de falar sobre o delivery utilizando drones em si, vamos falar um pouco sobre aplicações de drone de modo geral. Inicialmente, os drones eram muito utilizados em guerras e somente em guerras, mas com o passar dos anos, nós começamos a ver eles nas mais diversas áreas. Talvez, atualmente, o local que eles mais estão seja na fotografia e videografia. Até alguns anos atrás, devido ao alto custo, nós íamos somente nas grandes produções, porém, atualmente é muito comum vermos tanto em trabalhos semiprofissionais quanto em amadores. Também é possível utilizá-los no mapeamento, principalmente porque alguns drones possuem sensores que podem auxiliar muito nessa tarefa. Na agricultura, eles podem fazer o processo de pulverização, nesse caso com alguns drones específicos, mas também podem fazer o controle de pragas e plantios. No controle de animais, busca e resgate e combate a incêndios, principalmente pelo fato de que os drones podem acessar locais que nós humanos não conseguimos, e também na entrega de produtos. Tirando a entrega de produtos, o que todas essas aplicações têm em comum é que sempre vai ter um ser humano controlando eles. Ou seja, o drone nunca vai estar completamente autônomo. Sempre tem alguém por trás. Agora, quando falamos de entrega de produtos, é necessário que tenha um certo controle coordenado entre os drones. E é nisso que entra a internet dos drones. Segundo a definição, a internet dos drones é uma arquitetura projetada para fornecer o acesso coordenado ao espaço aéreo controlado pelos VANs, ou drones, como são mais popularmente conhecidos. Assim, em um cenário IoT, o espaço aéreo seria dividido. Então, os drones teriam as vias, que são locais em que eles podem transitar, os nós, que são o encontro entre essas vias, e também teriam os locais de livre circulação. Além disso, o espaço aéreo seria dividido em zonas, para facilitar o controle, assim como acontece com os nossos celulares, por exemplo. Então, com a internet dos drones, nós poderíamos de fato controlar esses drones sem ter algum ser humano controlando eles com controle remoto, por exemplo. Mas, enfim, por que utilizar o delivery por drones? E a principal resposta é muito simples, que é a redução no tempo de entrega. Para se ter uma ideia, em um teste realizado no Brasil pela empresa iFood, o trajeto, que normalmente demoraria 12 minutos, reduziu para 2 minutos. Mas, enfim, aonde é que isso pode mais beneficiar a população? E é justamente na área da saúde. Segundo um pesquisador, um sistema de delivery utilizando drones tem o potencial de revolucionar o sistema tradicional de entregas. Com ele, as estradas inacessíveis não impediriam a entrega de sangue, medicamentos ou outros itens de saúde. Como nós sabemos, em muitos casos, o tempo é essencial e passar de 12 minutos para 2, por exemplo, poderia salvar muitas vidas, o que mostra que essa tecnologia pode ser muito importante para o nosso futuro. Além disso, os drones, a entrega por drone, por não utilizar nenhum combustível fóssil, já que os drones utilizam baterias,
seria muito melhor pensando em um futuro sustentável. Porém, como nem tudo é perfeito, existem muitos desafios. Muitos desafios. Começando talvez pelo principal deles, a questão da segurança. Então, imagine um cenário com diversos drones voando sobre uma cidade, todos controlados remotamente. Caso alguém consiga ter acesso a essa rede, ou caso algum bug ocorra e ninguém tenha mais o controle dos drones, o resultado seria completamente caótico e poderia resultar em diversos acidentes, com pessoas na rua, com carros, com prédios, com outros animais, enfim, é até difícil pensar em todas as coisas que poderiam acontecer. Outro problema é em relação à conexão, já que é necessário que ela seja estável e rápida. Para isso seria possível utilizar, por exemplo, a tecnologia 5G. O único problema é que a mesma também ainda não está disponível na grande maioria das cidades. Outro ponto a ser considerado é a autonomia de voo, já que a maioria dos drones, inclusive os para deliveries, conseguem geralmente carregar até 5 libras, que dá um pouco mais de 2 quilogramas, e a autonomia de voo geralmente é inferior a 30 minutos, o que, pensando em um sistema que realizaria diversas entregas, poderia ser um fator limitante bem alto. Além disso, tem a questão da regulamentação. Apesar de que tanto no Brasil quanto ao redor do mundo a liberação para utilizar sistemas de entrega, sistema de delivery com drones esteja acontecendo, ainda falta muito para liberarem um sistema completamente autônomo. Bem, um fator que é quase que intrínseco aos drones é o clima. Obviamente, em dias chuvosos, com uma tempestade ou uma ventania muito alta, não é possível utilizar os drones. E esse problema talvez nós nunca vamos conseguir solucionar, pois trata-se de algo que sempre vai estar com drones, né? O fato de depender das hélices, etc. E por fim, o investimento, que assim como a maioria das novas tecnologias, o custo é bem elevado e é necessário um alto investimento, tanto em pesquisa quanto depois para compras dos drones e manter esses drones, etc. E falando agora sobre investimento, vamos falar um pouco das empresas que estão investindo na tecnologia. Talvez a que tenha ficado mais famosa seja a Amazon com o Premiere, que já soltou diversos vídeos pela internet, mas também temos várias outras, como a Flytrex, que está em parceria com a Walmart, a Speedbird, que está em parceria com o iFood, inclusive o iFood que realizou os testes aqui no Brasil, a Wingcopter, que é uma startup alemã, a UPS, que é uma das maiores empresas de logística do mundo, a Zipline, que é uma startup americana, a Terra Drone, que recentemente começou a realizar testes de delivery de sorvete na cidade de Nova York. E por fim, talvez a que tenha tido mais sucesso até hoje, a Wing, que é uma empresa do Google que iniciou em 2019 na Austrália, em parceria com pequenos negócios locais. Atualmente, essa empresa já realizou mais de 100 mil entregas e ela também expandiu para os Estados Unidos e para a Finlândia. Apesar dela não realizar a entrega completamente autônoma, ou seja, sempre tem alguém supervisionando, ela mostra um pouco do que é possível no futuro. E agora, falando um pouco sobre especulação,
Na minha visão, eu vejo que inicialmente o sistema de entrega utilizando drones vai ser muito popular na área de saúde, pois, como já foi falado, em muitos casos é questão de vida ou morte. Então, estamos falando em potencialmente salvar diversas vidas. Mas aqui está as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer esses slides. E muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenham aprendido algo e que tenham aumentado o interesse por essa área. E muito obrigado.